tudo bem? Hoje a nossa catequese vai ser sobre o tema dos profetas. Mas antes, vamos pedir a ação do Espírito Santo para que ele nos dê o entendimento dessa história de salvação que Deus realizou com o seu povo e realiza conosco até hoje. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como a catequese hoje vai ser sobre os profetas, eu queria perguntar para vocês o que significa a palavra profetas, né? O que é um profeta? Né, a palavra, o vocábulo, né, profeta, ele vem de falar em vez de, né, falar, ser porta-voz de, né, então os profetas são homens que são mensageiros da palavra de Deus, que Deus fala com eles e diz a eles palavras que necessitam ser proclamadas a todas as nações, ao povo de Deus, né, então os judeus, eles vão trabalhar com esse significado e vão falar de Moisés como Moisés um profeta, vão falar de Abraão como profeta, mas nessa catequese não vamos repetir essas figuras bíblicas, né? Vamos falar dos profetas que viveram durante o tempo do cisma da nação de Israel, o exílio e até o retorno do exílio, né? Esses profetas que a gente chama de profetas canônicos, porque são os responsáveis pelos livros proféticos da Sagrada Escritura. Fazendo o link com a catequese anterior, né, que a gente viu lá do reinado de Salomão, que foi um reinado próspero, né, Salomão, um rei muito sábio ao povo, ele no fim de sua vida, ele permite que algumas de suas mulheres que são estrangeiras, que têm deuses pagãos, construam altares para esses deuses, e isso já começa a chatear muito a Deus, desperta em Deus uma ira, mas ele não deixa cair sobre Salomão. Ele fala que isso vai cair sobre o povo de Israel depois, né, depois de seu reinado. Então Salomão morre, dentro da nação de Israel eles começam a divergir em pensamentos políticos, não entram em um consenso para um rei, para a nação, e tem o cisma da nação, né? A nação se divide, né, entre a nação do norte, Israel, e a nação do sul, Judá. Né? E durante esse período de cisma, há muitos conflitos internos entre a nação de Israel, né? Tem guerras que acontecem, e um certo período há a invasão de Jerusalém pelos povos da Babilônia, na qual eles destroem Jerusalém, eles incendeiam a cidade, e junto com essa invasão, eles levam consigo como escravos aqueles que eram os mais influentes da nação de Israel, e levam para a Babilônia. Então inicia ali o período do exílio, né, do povo de Israel. Então dentro desse contexto todo há uma influência dos povos pagãos sobre a nação de Israel. Então há uma decadência religiosa, né? A nação que antes vivia unida a Deus, né, em comunhão com o Senhor, adorando um Deus único, Deus todo-poderoso, né, Yahvé Deus, eles passam também a construir altares e idolatrar os deuses pagãos, né? Então, dentro da nação, há o início, né, dessa idolatria a outros deuses, né? Então, Deus vendo que a nação vai se perdendo, né, da sua religiosidade, ele suscita homens em meio à nação que são ungidos pelo teu Santo Espírito, têm essa presença do Senhor com eles, para que eles proclamem a palavra de Deus à nação de Israel. E quando eles proclamam e fazem o anúncio dessa palavra, muitas vezes eles denunciam, né? No catecismo vai falar que os profetas são homens que denunciam, né? E o que eles denunciam? Eles denunciam a injustiça que estava sendo cometida, né? As idolatrias que estavam acontecendo. Eles fazem essa denúncia, mas não apenas de proclamar a palavra do Senhor e anunciar da boca para fora, né? Mas muitas vezes esses profetas, eles anunciavam não só proclamando aquela palavra que o Senhor inspirava a cada um deles, mas também anunciava com as suas ações
e com a sua própria vida, né? A vida do profeta se tornava um sinal para toda a nação. Um exemplo que a gente pode ver é até a própria vida do profeta Oséias, né? Se vocês abrirem aí em Oséias 2... Na verdade, o livro de Oséias em si, você começa a ler, mas ali em Oséias 2 tem uma parte extremamente importante, né? Você vê um pouco sobre a vida de Oséias e como a sua vida é um sinal, tem um simbolismo para a nação de Israel em relação à nação inteira com Deus, né? Como assim? Oséias, ele amava muito uma mulher, ele casou com essa mulher, mas essa mulher o abandonou, né? E ele sentiu com a sua própria vida esse abandono, né? As dores e o sofrimento desse abandono. E a palavra do Senhor, ela vem para Oséias através da sua própria vida, né? E o Senhor faz com que Oséias proclame isso, né? De que essa relação esponsal de Deus com o seu povo, né? De que Deus o desposa Israel como sua esposa, toma Israel por sua esposa, e ele a ama profundamente, mas essa sua esposa é uma esposa adúltera, uma esposa que o trai, que o troca por outros deuses e idolatra outros deuses, né? E diante do abandono da esposa, Oséias sentiu na sua vida esse sofrimento e proclamou isso também como um sofrimento de Deus com o abandono da nação de Israel a ele. E Oséias, assim como Deus conosco, Oséias na sua vida experimentou o retorno da sua esposa, na qual ele, que ainda a amava, mesmo diante do abandono, ele a acolheu novamente. Né? Só que ele a acolheu antes de recebê-la de volta, ele colocou ela à prova. Né? E ele proclama isso, tanto dando testemunho com a sua própria vida, da sua história que aconteceu de fato, mas também ele proclama isso com a história que Deus realiza com Israel. Né? E ele fala aqui, né, que Deus teve a sua ira inflamada contra Israel, né, dando inúmeros castigos, né, falando aqui, né, transformá-lo-ei numa terra seca, fala-ei morrer de sede, não amarei seus filhos, né, enfim. E aí fala inúmeros castigos que Deus derrama sobre Israel, porque o nosso Deus é um Deus ciumento, né, é um Deus que nos ama profundamente e que não, a sua ira não aguenta essa traição, né. Só que ao mesmo tempo é um Deus que nos acolhe novamente, né? Ele manda seus castigos como uma prova, como algo que nos faz reconduzir ao caminho para ele, né? E aqui fala exatamente isso, né? Em Oséias 2. Agora descobrirei sua vergonha aos olhos dos seus amantes e ninguém livrará de minha mão. Acabarei com sua alegria, com suas festas, com suas luas novas e seus sábados, e com todas as assembleias solenes. Devastarei sua vinha e sua figueira, das quais dizia, este é o pagamento que me deram os meus amantes. É que fala, né? Eu castigarei pelos dias dos Baais, aos quais queimava incenso, enfeitava-se com seu anel e seu colar e corria atrás de seus amantes. Então isso fala do povo de Israel que começou a idolatrar outros deuses, né? Que teve essa traição com o Senhor. Mas ao mesmo tempo continua. Por isso eis que eu mesma seduzirei, conduzi-la-ei ao deserto, lhe falarei ao coração, dali lhe restituirei suas vinhas. Então, o Senhor que leva esse povo de Israel ao deserto, em meio à incompreensão das coisas, dos castigos de Deus com ele, mas isso tudo para que o povo abra novamente o seu coração a Deus, escute novamente a voz do Senhor, e permita que ele seja novamente o Senhor da vossa vida. E aí, quando isso acontece, Deus a recebe de volta, recebe essa esposa, né? E aí fala novamente, eu te desposarei a mim para sempre, eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na ternura, eu te desposarei a mim na fidelidade e conhecerás Yahvé. Aqui mostra, né, um exemplo que através das profecias que estes homens proclamavam, eles não só falavam de um simbolismo além, um simbolismo apenas conceitual, mas é algo que eles viviam de fato. Oséias viveu de fato esse sentimento da sua esposa que o abandonava e do acolhimento novamente dela, daquela que ele tanto amava, né?
Então, Deus fala com os profetas não só através das palavras que eles escutam e pede para que eles proclamem, mas falem com as vossas vidas, né? Muitas vezes os profetas, inspirados pela ação desse Espírito de Deus, tinham visões, né? Eles escutavam a palavra e, na maioria das vezes, eram inspirações que tinham em seu interior, né? Para que pudessem dizer ao povo aquilo que o Senhor mandava, né? E eles tinham essa consciência de que não era deles mesmos, da própria razão deles que vinham essas palavras, mas que eram de Deus. A um ponto de que o profeta Amós, ele diz assim, né? Um leão rugiu, quem não temerá? Mas o Senhor Yahvé falou, então quem não profetizará? Então eles tinham essa consciência de que aquilo que era dito a eles, que eram inspirados dentro deles, eram palavras do Senhor e que eles não podiam esconder, né? Muitos deles temiam da reação do povo, né, ao escutar aquelas palavras, que eram muitas vezes palavras que falavam de condenação àqueles que eram ímpios, mas também de glória para os justos, né? Então eles muitas vezes proclamavam essas profecias e tinham medo, né? Porque eles eram perseguidos, alguns deles eram perseguidos, né? Eram desmoralizados, enfim. E eles padeciam exatamente por essa missão que receberam. Mas ao mesmo tempo, eles proclamavam, eles tinham esse ímpeto de proclamar a palavra porque eles tinham essa consciência, né? De que não eram deles, era a palavra do Senhor. Então, quem não profetizará, sendo uma palavra do Senhor que tinha sido inspirada a cada um deles, né? Então, essas palavras, elas eram inspiradas por ação do Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Vou pegar uma passagem aqui para vocês, em Ezequiel 37, de 1 a 14. Eu não vou proclamar essa palavra, peço que vocês peguem a Bíblia na casa de vocês, dá um pause no vídeo, abram a Bíblia, leem a palavra, tentem entender essa palavra, porque é uma palavra com muito simbolismo, é uma palavra que a gente escuta, né, quando tem a vigília de Pentecostes, né, exatamente o poderio do Espírito Santo, né, o poder que ele tem de realizar coisas extraordinárias. Essa palavra em Ezequiel, do profeta Ezequiel, ela é chamada sobre os ossos secos. Então, primeiramente, o Espírito conduz Ezequiel a um vale, e nesse vale tem vários ossos, né? Ezequiel encontra vários ossos. E Deus, querendo mostrar a Ezequiel o seu poder e aquilo que ele quer realizar com a nação de Israel, fala para Ezequiel, diante daqueles ossos, profetizar. E Ezequiel profetiza, né? Fala para aqueles ossos, né? De acordo com aquilo que ele recebeu do Senhor, né? E aí, quando ele profetiza, o Espírito de Deus faz com que aqueles ossos começam a readquirir carne, os tendões reaparecem, né? E depois o Espírito de Deus ordena a Ezequiel que ele profetize novamente, né? E ele diz assim, né? Assim diz o Senhor Yahvé, porque ele tem a consciência de que não é ele que fala, mas é Deus que fala através dele. O Espírito vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-lhes e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Então, olha que extraordinário. Ossos que se encontravam secos num vale começam a readquirir carne e, de repente, pela ação desse Espírito, eles adquirem vida. Então, através dessa visão, Ezequiel proclama a palavra de Deus, né? De que, aí embaixo, logo embaixo nos versículos seguintes, tem a explicação, né? De que Yahvé vai realizar isso com a nação de Israel. Aqueles que se encontravam mortos, né? Como os ossos secos, por conta das idolatrias, da perdição, das injustiças que foram realizadas, Deus iria restituir uma nova nação, daria nova vida a cada um deles, né? E faço essa pergunta para vocês, né? Como essa profecia chega a cada um de vocês hoje, né? Porque é uma profecia sobre o contexto do qual Isaías vivia, de que a nação de Israel, né, que se encontrava desolada, iria novamente voltar à sua terra, né? Iria ser recuperada do exílio e Deus daria uma nova vida à nação de Israel. Mas e na tua vida, né? O que Deus realiza, né? Nós
com o pecado, muitas vezes nos encontramos como esses ossos secos, né? Mas o Senhor, Ele nos dá uma nova vida, né? O Espírito de Deus, quando habita em nós, guia as nossas vidas, nos faz capazes de seguir os seus mandamentos com uma liberdade imensa. Ele restaura, né, a nossa vida e nos faz capazes, né? Assim como esses ossos secos, de sair da morte e adquirir uma nova vida. Esse mesmo Espírito vem chamar Israel de volta à sua fidelidade com Deus, porque Ele deseja restaurar. Pensa só, Deus não é um Deus que só castiga, né? Nas profecias não mostra só esse lado de Deus justo que cai o castigo sobre os ímpios, né? Deus que realizou uma aliança com Israel. Israel que quebrou a aliança e se afastou de Deus. Mas Deus ainda tem o desejo dessa aliança, de cumprir a sua promessa com o seu povo. Então Ele é desejoso de cumprir a promessa do seu povo, mesmo que Israel tenha quebrado a aliança, tenha rompido a aliança, Ele deseja restaurar. E a gente sabe que essa nova eterna aliança se realizou em Jesus Cristo, né? Então, há profecias, uma que eu vou ler daqui a pouco com vocês, que falam exatamente disso, da vinda de Jesus Cristo. Então, aquelas palavras que saíam da boca dos profetas, muitas delas eram enviadas àqueles que eram contemporâneos a eles, à nação de Israel, falando que a nação ia ser reconstruída, Jerusalém ia ser reconstruída. Mas também estas palavras, elas transcendem o tempo, né? Tem profecias que transcendem o tempo e que para os profetas eles não tinham a consciência daquilo que eles estavam falando, eles não tinham aquele entendimento. Aquilo se fez mistério por muitos anos ao povo de Israel, até que essa compreensão pôde ser realizada através do cumprimento da promessa em Jesus Cristo. E aí quando veio, o Senhor se fez carne, habitou em nós e enviou o seu próprio Filho, e fez com que Cristo pagasse pelos nossos pecados na cruz, muitas dessas profecias que antes eram incompreendidas passaram a ser compreendidas. Então, isso mostra que as palavras dos profetas transcendem o tempo. Então, peço que todos abram em Isaías 52, começando aí a partir do versículo 13, né? Que fala do quarto cântico do servo. Né? Enquanto eu proclamo essa palavra, quero que vocês vejam que essa profecia que Isaías realizou, ela se cumpre verdadeiramente em Jesus Cristo. E por conta disso, as palavras do Antigo Testamento, as profecias que foram feitas no passado, têm o cumprimento em Cristo e chegam a nós, né, o cumprimento dessa promessa do Senhor. Do livro do profeta Isaías. Eis que meu servo prosperará. Ele se elevará, será exaltado. Será posto nas alturas, exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana, e sua aparência não era mais a de homem. Assim, agora nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito, reis permanecerão silenciosos, ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas, e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor, que pudesse atrair ao nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro.
como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferecesse sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos, e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte, e foi contado entre os criminosos. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. Palavra do Senhor. Essa profecia de Isaías, ela se cumpre em Jesus Cristo, né? Exatamente isso chega a nós, né? O profeta Isaías, sem ter consciência alguma, ele fala de um servo, né, de Deus que vem, e de um homem que é humilhado por conta dos pecados de muitos, né? Por conta dos nossos pecados e das nossas transgressões, um homem que morre por nós, em nosso lugar. Né? Então, isso mostra como a palavra destes profetas transcendem o tempo e chega a nós. Né? Essas profecias, elas têm um cumprimento em Cristo. Né? E chegam a nós como essa promessa. Né? Em outras profecias vai falar dessa reconstrução de Jerusalém, vai falar da Jerusalém celeste. Na profecia de Daniel vai falar de Deus, o Filho de Deus que vem triunfante sobre todos. Né? Isso só mostra que são profecias que transcendem o tempo, que são cumpridas em Cristo. No Catecismo, na citação 702, vai falar o seguinte: desde o começo até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece escondida, mas está em ação. O Espírito de Deus prepara aí o tempo do Messias. Então, o Espírito de Deus que vem sobre os profetas proclama, fala as profecias, proclama a palavra do Senhor, preparando a vinda do Messias. Né? E os dois, sem serem ainda plenamente revelados, já são prometidos, a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. Por isso, quando a igreja lê o Antigo Testamento, procura nele o que o Espírito, que falou pelos profetas, quer falar-nos a respeito de Cristo. Então, esse Espírito, nas profecias, quando ele fala pelos profetas, ele fala de Cristo. Então, é por isso que lá na catequese, quando falávamos da Sagrada Escritura, falávamos que não podemos compreender o Novo Testamento sem o Antigo e o Antigo Testamento sem olhar para o Novo. Né? Exatamente porque ela é movida pelo mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, que vem nos preparar e falar do Messias. Né? E pensando nisso, o período dos profetas, né, ele se encerra com o maior de todos, né, o maior nascido dentre os homens, que é João Batista. Né? João Batista, que é o precursor de Cristo, ele é aquele profeta que vai anunciar a chegada do Senhor, a chegada de Cristo, a chegada do Filho de Deus. Né? Então, aqui no Catecismo também, na citação 719, vai falar: João é mais do que um profeta. Nele, o Espírito Santo conclui a tarefa de falar pelos profetas. João encerra o ciclo dos profetas inaugurado por Elias, anuncia a iminência da consolação de Israel, e é a voz do Consolador que vem. Como fará o Espírito de verdade? Ele veio como a testemunha, a fim de dar testemunho da luz. Aos olhos de João, o Espírito realiza, assim, as pesquisas dos profetas e os desejos dos anjos. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele que batiza com o Espírito Santo. Eu vim e por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. João Batista é o maior dos profetas, é aquele que encerra o tempo dos profetas,
exatamente porque ele vem falar de Cristo, né? Vem anunciar a chegada do Senhor, a chegada do Messias, que foi dita há muito tempo por outros homens, né? Foi predita anteriormente por outros profetas, mas João vem falar que já chegou o Messias, já chegou o Salvador, e ele que é o Filho de Deus. Então tudo isso que vimos nas catequeses até agora é uma demonstração dessa ação de Deus que se revela, né, por meio de homens, né? Vemos a revelação de Deus por meio dos patriarcas, dos juízes, dos reis e dos profetas. Esse Deus que se revela por meio dos sinais, que utiliza-se da linguagem dos homens, do contexto histórico, da sua cultura, para falar da verdade, para falar de quem ele é, para falar da história de salvação que ele deseja realizar, comigo, contigo e com todo o seu povo. Então é isso, vamos rezar agora uma Ave Maria, para que ela que viveu verdadeiramente na vontade do Senhor possa interceder por nós, para que nós cada vez mais compreendamos a história de salvação que Deus quer realizar conosco, para que nós compreendamos a palavra do Senhor que vem a nós por meio da ação do Espírito Santo, que recebemos com o nosso batismo, e que durante esse tempo de preparação para a Crisma, o Senhor continue conosco, né? Que o Senhor não nos abandone, que assim como o Espírito veio a Maria para que ela cumpra a sua missão e seja essa auxiliadora no cumprimento da salvação em Cristo, ela também interceda para que nós possamos, com o sacramento da Crisma, assumir a nossa missão de proclamar e anunciar esse Deus, né, que realiza tantas coisas na história do homem e realiza uma história lindíssima com cada um. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.